Montagem de sistema de teto unidirecional Knauf. Os sistemas de tetos em drywall Knauf são normatizados e o procedimento que será visto a seguir segue a ABNT NBR 15758-2, Projeto e Procedimento Executivo para a Montagem de Sistemas de Tetos. Para a montagem de tetos em drywall, são necessários os seguintes materiais e ferramentas. É fundamental que todas as obras, mesmo novas ou reformas, tenham um projeto com a especificação do teto a ser instalado. Locação. O primeiro passo é realizar a marcação da altura que o teto estará em relação ao piso. Esta marcação pode ser feita com a utilização da linha de marcação ou com o nível a laser. Estrutura. Após a marcação, tem início a montagem dos perfis em todo o perímetro do local onde o teto será instalado. Estes perfis que garantirão a altura do teto. Os perfis adequados para essa função são as guias U30x20, perfil L25x30 ou tabica. Antes da fixação dos perfis perimetrais, estes devem receber a banda acústica em toda a sua área de contato com a superfície de fixação para não haver frestas entre as interfaces. Para exemplificar, na instalação utilizamos neste exemplo os 3 tipos de perfis mencionados anteriormente. A fixação dos perfis na superfície pode ser feita com parafuso e buchas, pinos de aço e arruela ou parafuso do tipo trombeta. A escolha irá depender do tipo do substrato existente no local, sendo sempre a distância entre as fixações de 600 mm. Após a fixação dos perfis perimetrais, tem início a locação dos perfis F47 e o posicionamento dos tirantes. Em ambos os casos, utiliza-se linha de marcação ou o laser. Os tirantes são fixados à estrutura através de parafusos e buchas ou pinos de aço e arruela, e a escolha irá depender do tipo do substrato existente no local. A distância entre os tirantes é de 1000 mm. No primeiro tirante ou tirante de saída, a distância é de 100 mm. Nos tirantes, são colocados os suportes niveladores formando os pendurais. Ao apertar a mola do suporte nivelador, é possível variar o nível da estrutura do teto e também a distância do plenum ou entreforro. Nos suportes niveladores, são encaixados os perfis F47 sem necessidade de parafusos. Nos perfis serão fixadas as chapas de drywall. A modulação. Distância entre os perfis F47 deve ser de 400 ou 600 mm. Antes do chapeamento, é importante nivelar toda a estrutura. Esse procedimento é feito com o auxílio do nível laser ou de uma linha. A regulagem é feita através do suporte nivelador. Chapeamento. Após a instalação e a realização de todo o nivelamento da estrutura do teto, a próxima etapa é a realização do chapeamento. Se a modulação for de 400 mm, o sentido de fixação da chapa pode ser tanto na transversal quanto na longitudinal. Se a modulação for de 600 mm, o sentido de fixação somente pode ser na transversal. Para chapas resistentes à umidade, RU, utilizar modulação de 400 mm e sempre fixá-las no sentido perpendicular.
Os parafusos utilizados para a fixação das chapas são do tipo trombeta e devem ser usados com parafusadeira. A distância entre os parafusos trombeta é de 200 mm e a distância de fixação do parafuso trombeta da borda da chapa é de 10 mm. A amarração correta não deve ter juntas das chapas em cruz. O corte das chapas de drywall pode ser feito com estilete ou serrote de ponta e as rebarbas podem ser eliminadas com o raspador. A lã mineral, caso seja necessária, deve ser colocada sobre as chapas de drywall no interior do pleno. Tratamento de juntas. Para finalizar, é preciso realizar o tratamento de juntas das chapas e cabeça dos parafusos. As juntas, quinas e a cabeça dos parafusos devem ser tratadas com a massa Knauf Head Fix ou a massa Knauf Fast Fix. No tratamento das juntas de topo, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte sobre a região da junta de topo com uma espátula. Colocar a fita de papel micro perfurado centralizada sobre o eixo da junta de topo com o K virado para dentro. Aplicar uma demão de massa de cada lado da fita sem cobri-la para que a demão aplicada nas laterais sempre termine com uma espessura zero em relação à chapa. Aplicar uma ou mais camadas de massa com uma desempenadeira metálica, nivelando a junta com a superfície das chapas. Por fim, esperar a secagem. No tratamento das juntas rebaixadas, aplicar uma primeira camada de massa para juntas Head Fix na região das juntas e colocar a fita de papel micro perfurado com o K virado para dentro, centralizando a fita no eixo da junta a ser tratada. Pressionar firmemente a fita de papel micro perfurado para eliminar o excesso de massa, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios e enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, executando o mesmo procedimento anterior. Aplicar uma ou mais camadas de massa, nivelando a junta com a superfície das chapas. As juntas em ângulos internos, que são os ângulos de encontro do teto com a parede, devem seguir tais procedimentos. Aplicar com espátula uma camada de massa Head Fix em cada lado do ângulo. Dobrar a fita no eixo pré-marcado, colocando-a sobre o ângulo. Pressionar firmemente a fita, eliminando o excesso, evitando o aparecimento de bolhas de ar, vazios ou enrugamentos. Cobrir a fita com uma leve camada de massa, evitando que se desprenda. Aplicar uma ou mais camadas de massa por meio de uma desempenadeira metálica, nivelando os dois lados do ângulo interno.